Olá, tudo bem com você? Eu sou Robert Cronos e hoje a gente vai falar do fatídico 10º episódio da primeira temporada de Dark. Então, não se esquece de se inscrever aqui no canal, porque essa série de vídeos comemorando aí o lançamento, da terceira temporada, vai continuar acontecendo até o 8º episódio da segunda temporada, ok? Então se inscreve, clica no sininho das notificações e link aqui embaixo do nosso grupo do WhatsApp para discutir teorias de Dark, beleza? Bora pro vídeo! Já é revelado algumas questões importantes bem no comecinho do episódio mesmo, do porquê que tanto o Peter e o Trond Nielsen estavam estranhos, eles estavam agindo estranho, estavam meio desconfiável. Só que aí a gente descobre que é porque o idiota do Peter, que tem relação lá com o Helge, que essa relação ainda vai ser explicada, porque ele provavelmente não é filho biológico do Helge. Por que ele presencia o corpo lá do Mads chegando, aí o corpo cai, ele já liga pro Trond, o Trond desesperado vai ver, a Cláudia chega e começa a acontecer toda a situação. Eles são os primeiros personagens efetivamente cientes de viagem no tempo do ano de 2019. Uma coisa que algumas pessoas perceberam, lá na gringa também, Reddit, não sei das quantas, é como que alguns personagens utilizam vestimentas amarelas e azuis em cena. Não somente vestimentas também, na verdade. Às vezes alguns objetos como copos, objetos como cortinas, almofadas, coisas que criam essa contraposição. Inclusive no Siquemundos você tem lá as luzes amarelas das velas, contrastando com as luzes azuis dos abajures, criando ali uma justaposição que cria uma dualidade onde a cor quente do amarelo significa a iluminação e a cor fria do azul significa a tristeza, significa aquela melancolia, aquela coisa que Dark traz muito em si e que as duas coisas elas estão conectadas. Isso também pode ter a ver, por exemplo, se você for perceber, o Jonas ele começa com uma jaqueta amarela muito chamativa, muito assim explosiva, que significa que ele tinha uma luz interna, uma energia, uma coisa. A gente percebe isso no 6º episódio lá da segunda temporada, que a gente tem uma história pregressa, com relação aos personagens, e que depois de toda aquela situação, ele reaparece com a roupa toda escura, ou mais puxada para o azul, ou mais puxada para o preto, que significa que aquela luz, aquela iluminação dele se apagou e se transformou em uma outra pessoa. O que você acha com relação a isso? Quando tem ali personagens, Agnes com a mãe da Cláudia, e esses personagens que estão ali conversando em cena com um vestido de amarelo e o outro vestido de azul. O que você acha disso? Comenta aqui embaixo. Jonas confronta Inês para falar: poxa, você deixou eu beijar minha tia maluca, você ficou doida, mulher? E aí ela fica meio perdida e tal, e entrega a carta original para ele, e aí ele vai guardar essa carta para ser levada com ele ao longo de 33 anos, até ele se transformar no Jonas adulto, até onde sabemos, claro. E aí que ele também descobre sobre o Jonas lá no bunker, quando os dois estão conversando, e o Jonas precisa correr para resolver a questão da partícula de Deus, para poder fechar aquela passagem, que é criada ali do Siquemundos, achando que com isso ele vai resolver os problemas, só que é justamente aí que a situação aperta. Porque na hora que ele fizer isso, é aí que ele vai estar criando o segundo ciclo. Mal sabia o Jonas, que tolinho. Mas acontece o seguinte, analisando depois, se você for perceber, o Jonas adulto podia até não saber, porque ele achava que ia mudar. Só que ele sabia que isso ia acontecer, porque quando ele estivesse mais jovem, ele iria ter a conversa com a Cláudia de que isso não iria funcionar e que ele teria que abrir essa passagem de novo. A gente vai discutir mais sobre isso lá quando a gente estiver falando sobre o último episódio da segunda temporada. Isso ficou um pouco a desejar, mas provavelmente eles vão ter uma explicação para isso, porque Dark, todas as engrenagens vão funcionando. Vocês lembram do enredo Cebola? Dark já descamou muitas coisas, a gente já está praticamente no meio dessa cebola e ainda falta algumas coisas para serem entendidas. Mas a série já colocou tudo o que ela tinha para colocar ali desde o começo, já estava tudo ali. Então eles não iriam cometer esse erro. E cara, sinceramente, eu achei o Jonas adulto um bundão. Cara, bundão, não, ele é muito assim, passivo, sabe, diante de algumas situações. Ele age e tal, porque precisa agir, mas eu achei que ele é um pouco bundão. O que você acha? Comenta aqui embaixo. Fora que o cara tá precisando de um banho urgente, pelo amor de Deus, gente, deem um banho naquele homem. E uma referência bíblica que na verdade eu tinha me esquecido de comentar antes, é que o Jonas, ele se parece com Jesus, esse Jonas mais velho, esse Jonas adulto. Eles tentaram puxar para aquela imagem canônica do Jesus ocidental, que tem um cabelão, que tem barbão, que é um homem branco de meia idade, que provavelmente faz alusão a toda aquela questão de que ele é o Salvador e tudo mais. E aí, as várias outras referências que a gente faz ali, com relação ao fato de ele
potencialmente ser o Adão, não sabemos ainda se ele é o Adão ou não, e aí tem a dualidade com a Eva, que é do mundo espelhado, e tudo isso são coisas que os fãs estão criando. O que você acha disso tudo? Comenta aqui embaixo. Aqui é nos revelado a questão do funcionamento da máquina do tempo. O Tannhaus, ele coloca uma máquina ao lado da outra e fala, é como se eu visse o início e o fim de uma mesma coisa. O início é o começo e o começo é o fim. Lembra? Está tudo conectado? Pois é. E aí, para aquela máquina funcionar efetivamente, ele ia precisar da partícula de Deus. E onde que tem uma quantidade certamente abundante dessa partícula? Justamente naqueles barris que estavam lá nas grutas debaixo da usina de Winden. E aí os personagens descobrem, ele pega, acessa o caminhão, pega um pouquinho lá, coloca no frasco e aquilo permite que a máquina comece a funcionar. Mais detalhes sobre essa partícula de Deus vão começar a aparecer nos outros episódios da segunda temporada, quando a Cláudia descobre ali como que é esse funcionamento, e aí a gente ainda até então só descobre que ele serve para fazer justamente isso. O Noah falando que encontra uma certa pessoa e que essa pessoa foi quem iluminou a cabeça dele, só que o roteiro dá a entender que é o Jonas por conta da montagem, mas a gente ainda não sabe se é isso mesmo. Será que é quem que você acha que o Noah estava se referindo nessa cena? Comenta aqui embaixo. E aí a gente tem aqui a Charlotte descobrindo sobre o Ulrich e se tornando cada vez mais ciente. Ela se torna ciente de fato na segunda temporada, assim como os outros personagens, que como eu estava explicando nos vídeos anteriores aqui, essa primeira temporada foi basicamente a jornada do Jonas no descobrimento sobre a viagem no tempo, sobre o funcionamento dos mecanismos e do papel dele em toda essa situação. Então, os outros personagens, apesar deles saberem e terem algumas desconfianças, eles ainda não estão cientes de tudo. Eles se tornam cientes de fato na segunda temporada, que é quando a gente vira para o terceiro ciclo e muda tudo de novo. Aqui o Noah revela tudo, joga as bombas no ventilador, fala tudo o que tem que ser falado, e isso esclarece muitas coisas na nossa cabeça também. E por fim, a gente tem aquela cena que alguns até fazem uma alusão de que é o Deus tocando o homem naquela pintura do Michelangelo, sabe? Quando Deus encontra o homem, que é quando o Jonas está lá no bunker, desesperado, sem saber o que fazer, e aí de repente abre um portal naquele mesmo bunker que mostra o Helge no tempo anterior, lá em 1953. Porque, se você lembrar, o bunker ele está em cima justamente daquela passagem, que é onde o Jonas adulto vai para poder tentar fechar e terminar o ciclo. Como eu estava explicando, aquela passagem ela é justamente uma intersecção entre três tempos, né, daquela triqueta temporal e tudo mais, do fato da máquina do tempo ter três torres, que é o que permite com que as coisas funcionem em uma harmonia singela, justamente ali levando em consideração todos os simbolismos dessa triqueta. E aí ali provavelmente existe alguma conexão, um buraco de minhoca, alguma coisa, né, o bóson de Higgs, que é o que eles falam lá, o Tannhaus fala muito sobre isso, que aí ele permite que, onde estava só aquela caverna, abre-se diretamente um portal em que você consegue acessar outros tempos, podendo viajar 33 anos para o passado e 33 anos para o futuro. E por fim, Jonas vai parar em 2052 e o segundo ciclo tem início, que é justamente conforme os planos ali do Adam e o Noah que estava trabalhando na arca dele, lembra, para manter os personagens dentro, protegê-los do apocalipse, que iria acontecer no finalzinho ali do segundo ciclo, virando para o terceiro ciclo. Bom, a gente chegou aqui ao final da primeira temporada. Eu gostaria que você comentasse o que você achou desses vídeos, se você gostou, se você assistiu todos, se você tem teorias. Comenta tudo o que você puder aqui embaixo com relação a Dark, porque muitas coisas eu posso ter deixado passar e provavelmente deixei, mas os fãs estão criando aí milhares de teorias nos grupos. Então, não se esquece, se inscreve aqui no canal, porque eu vou continuar postando esses vídeos, principalmente agora sobre a segunda temporada, tá? Curte esse vídeo se você gostou, compartilha com seus amigos para que mais pessoas conheçam. Obrigado por você ter assistido até aqui, até o próximo vídeo.